Olá, boa noite. Lewandowski nega a perseguição da PF a Bolsonaro e golpistas do 8 de janeiro. Nenhuma ingerência. O vídeo do meu canal começa agora. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, rebateu hoje declarações de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL a respeito de uma suposta, abre aspas, perseguição, fecha aspas, e direcionamento de ações da Polícia Federal PF contra opositores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Lewandowski classificou como, abre aspas, bastante graves, fecha aspas, as suposições feitas pelos senadores Jorge Seife, do PL Santa Catarina, e Flávio Bolsonaro, do PL Rio de Janeiro, que afirmaram que a PF tem investigado e indiciado aliados de Bolsonaro a fim de atingir o ex-presidente. Em uma das falas dos senadores, ocorridas durante a audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado, houve menção a uma suposta interferência de um ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, no funcionamento da Polícia Federal. Os parlamentares não mencionaram explicitamente quem seria o magistrado. Ricardo Lewandowski rechaçou as declarações e afirmou que a PF é uma instituição, abre aspas, republicana, fecha aspas, e de, abre aspas, excelência, fecha aspas. Abre aspas, é uma corporação independente, que não é de governo, é de Estado, fecha aspas. Disse o ministro que participava de audiência no colegiado do Senado, acompanhado dos diretores gerais da PF e da Polícia Rodoviária Federal, PRF. Segundo ele, os inquéritos desenvolvidos pela Polícia Federal são baseados em critérios técnicos e sem qualquer, abre aspas, viés político, fecha aspas. Abre aspas, é uma instituição que trabalha totalmente de forma independente, autônoma, sem nenhuma ingerência. E se não tem ingerência do ministro, obviamente, menor ainda a ingerência de outros ministérios e do próprio presidente da República. Posso assegurar isto. E como ex-ministro do Supremo e juiz há 34 anos, jamais admitiria um direcionamento da Polícia Federal, fecha aspas, afirmou. A seguir, tentativa de golpe de Estado. No último dia 21, a Polícia Federal concluiu uma investigação que apurava uma suposta tentativa de golpe de Estado no final de 2022. A corporação indiciou Bolsonaro e outros 36 nomes, decisão questionada por aliados do ex-presidente. O relatório foi encaminhado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é relator na Corte de Investigação. Moraes remeteu as conclusões à Procuradoria-Geral da República, PGR, a quem caberá denunciar ou não os investigados. Bolsonaro também é alvo de outras investigações e de indiciamentos da PF, como o caso das joias sauditas e da fraude em cartões de vacinação. Filho do ex-presidente e defensor de uma anistia aos vândalos que depredaram as sedes dos três poderes em 2023,
o senador Flávio Bolsonaro afirmou, sem apresentar qualquer prova, que a Polícia Federal tem utilizado o, abre aspas, aparato público para perseguição política, fecha aspas. Ele ainda declarou que abre aspas, pequeno grupo, fecha aspas, da corporação foi, abre aspas, escolhido a dedo por um ministro do Supremo, fecha aspas, para, abre aspas, perseguir não só Bolsonaro, mas parlamentares que fazem oposição ao atual governo, fecha aspas. O ministro da Justiça, a quem a Polícia Federal está subordinada, disse ter, abre aspas, plena confiança, fecha aspas, no trabalho realizado pelo órgão. Abre aspas, pode ter certeza que os inquéritos que são dirigidos, iniciados, desenvolvidos na Polícia Federal são desenvolvidos com muita técnica, com muita sobriedade, sem nenhum partípris, preconceito, sem nenhum viés político e são supervisionados pelo Ministério Público Federal e são sempre presididos por um juiz, fecha aspas, afirmou. Abre aspas, o ministro não tem nenhuma ingerência. Eu não sei quem é o delegado sorteado para o inquérito. Não quero saber como é que vai ser o resultado. Porque isso é algo que a polícia tem absoluta autonomia. Fecha aspas, completou o ministro. Segundo Lewandowski, o Ministério da Justiça tem somente uma ingerência sobre questões administradas da PF, como decisões sobre medidas de segurança da cúpula do G20 e da atuação dos agentes no combate às queimadas. Abre aspas, sempre do ponto de vista administrativo, mas nunca do ponto de vista investigativo, fecha aspas, ressaltou o ministro aposentado do STF. A seguir, indiciamento de deputados. Ainda nas respostas aos senadores, o ministro da Justiça avaliou, sem entrar no mérito das denúncias, o indiciamento do deputado Marcel Van Hatten, do Novo Rio Grande do Sul, por calúnia e difamação em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, contra o delegado da PF Fábio Alvarez Shor. Ricardo Lewandowski disse respeitar da, abre aspas, forma mais absoluta, fecha aspas, a liberdade de expressão, em especial o direito à manifestação de parlamentares, mas ressalvou que este direito não tem limites. Abre aspas, é uma acusação bastante grave, mas que já repeli de que a PF está atuando de forma direcionada, sobretudo contra determinadas pessoas que são alvo de inquérito. O STF tem uma jurisprudência pacífica assentada que a imunidade parlamentar não atinge os crimes contra a honra. Fecha aspas, disse. Abre aspas, se da tribuna um deputado cometer um crime contra a honra, ele não tem imunidade quanto a isso. Os inquéritos abertos pela Polícia Federal certamente levaram em consideração a não imunidade dos crimes contra a honra. Fecha aspas, acrescentou. A seguir, novo decreto de armas. Durante a audiência pública no Senado, Ricardo Lewandowski também disse já ter assinado um novo decreto que atualiza restrições ao acesso às armas. O texto havia sido prometido pelas lideranças do Planalto no Congresso como tentativa de impedir a votação de uma proposta que anulava trechos de uma norma editada por Lula sobre o assunto. A promessa foi feita em agosto e desde então não houve publicação do novo decreto. Segundo Lewandowski,
O texto está em, abre aspas, outros ministérios, fecha aspas, aguardando o aval. Depois disso, seguirá para a assinatura do presidente Lula. O ministro não deu prazo para isso. O novo texto do Planalto deve permitir, por exemplo, que clubes de tiro instalados próximos às escolas continuem onde estão, desde que sigam limites de horário para não conflitar com os turnos escolares. Abre aspas, chegamos a uma situação de consenso, inclusive capitaneado pelo deputado Ismael Alexandrino. Já assinei esse decreto. Acho que é uma solução satisfatória. Fecha aspas, avaliou o ministro. Eu termino por aqui. Desejo a você uma boa noite. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.